Eu sou Andressa Rando Favorito e esse é o Pod Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Bom dia, pessoal! Olha pra cá, olha pra cá. Já sei onde você tá olhando. Bom dia. Bom dia, pessoal. Estamos de volta aqui para mais um episódio do Pod Moda. Esse episódio de número 002, hoje com a nossa primeira convidada dessa nova temporada, Andréia Gapmeier, da Style by Gap, um episódio muito especial, onde a gente vai trazer já a nossa prática, né? Trazer para vocês o melhor das tendências de cada temporada. A Andréia já é a nossa freguesa aqui no nosso canal, mas é a primeira vez aqui no Pod Moda, né? Oficial, a nossa nova temporada. E hoje a gente vai falar das tendências de outono e inverno 2023. Temos muitos assuntos para você que tem marca, loja e que precisa dar os últimos ajustes aí antes da gente começar essa temporada. Então, sejam bem-vindos ao Pod Moda, comigo, Andressa Rando Favorito, seu podcast para você ter um negócio de moda lucrativo. Eu sou a Andressa Rando Favorito. Eu sou a Lana Alves, da equipe Moda de Sucesso. E hoje, gente, a gente está aqui com a Andréia Gapmeier. Vou apresentar rapidamente ela e passar a bola para ela e logo vamos entrar com as tendências que ela trouxe aqui para a gente. Então, a Andréia é stylist da Style by Gap, empresa dela, designer de formação, pós-graduada em branding pela Universidade Positivo, e ela tem cursos aí na área de moda pela Vogue de Londres, London College of Fashion, somos duas. Alumni, né, que se fala, né, somos duas. Do Politécnico de Torino, né, na Itália, Universidade de Palermo. Já passou por experiências profissionais em Londres, na Escócia, na Itália, e ela trouxe toda essa bagagem aí para o Brasil, trabalhando no São Paulo Fashion Week, Crystal Fashion, PBC, até que ela abriu a empresa dela de styling em 2019. Desde então, ela trabalha com criação de imagens e styling para grandes marcas brasileiras, como Malve, Boticário, Reco, Beagle, diversas campanhas editoriais, e também ela produz os editoriais da revista Top View desde 2015. Ela tem um editorial publicado em projetos na Vogue Itália, por exemplo. Hoje ela é responsável pelo styling da RPC, que é a Record, aliás, desculpa, da RIC, que é a Record aqui do Paraná, já passou pela RPC também, sendo stylist aí dos jornalistas oficialmente, certo? E, enfim, o que mais, André? Fala mais sobre você aí pra gente apresentar. É muita coisa, né? Bom, primeiro, bom dia. Obrigada pelo convite. Uma honra de estar aqui, né? Estreando esse pod, que com certeza vai ajudar vocês em muito, porque essa mulher tem muita informação e tem muitas formas de poder ajudar as pessoas, que é o que a gente mais precisa hoje, né? Achar alicerces para chegar onde a gente quer. Então, né, que bom estar aqui. Bom, eu também sou professora na Positivo, onde a gente faz a pós-graduação de consultoria de imagem e também de styling. Então, eu dou aula lá. E também faço, né, como a Andressa falou, a imagem do Paraná, cuidando, né, de todos os pontos ali deles, então por isso a gente sempre precisa de todas as tendências realmente para saber o que funciona, o que não funciona de forma prática, né? Então essas informações são muito importantes, exatamente para você ter esse alinhamento e saber, né, o que você precisa para coordenar e colocar tudo aquilo, né, que a gente está vendo de forma mais ampla, né, nos desfiles, mas agora colocar de uma forma mais real como que a gente vai se adaptando. E traduzir isso para a imagem de cada um dos profissionais ali que ela veste, né? Então hoje a gente trouxe, né, a gente já fez uma live como essa, muito amada, muito elogiada aí por todos, já algumas vezes, das tendências, e a gente vai começar o outono oficialmente logo mais, né? A gente está aqui em março gravando esse episódio, e você pode ouvir isso durante o outono e inverno para entender, inclusive, o que está saindo mais, o que está saindo menos, o que emplacou, o que não emplacou, e fazer pequenos ajustes aí, entender um pouco dos estoques que você tem, dos produtos que você tem. Isso para você ficar antenado até para os seus conteúdos, né? Se a gente consegue reciclar algumas coisas, vamos fazer algumas perguntas aqui estratégicas aí para todos. Sim, perfeito. Né? Com certeza. E vamos aí. Bom, então vamos começar? Vamos começar. Bom, então, trends de outono e inverno 23, 24. Vocês vão acompanhando ali na tela, né? As imagens, porque não adianta a gente só falar, né? Precisa de muitas imagens para poder trazer.
Quem quiser assistir, inclusive, esse é um podcast bem visual, né? Então, se você quiser assistir e ver as imagens, a Andréia vai tentar descrever bastante, ela é muito eloquente quando ela descreve as peças aqui, mas se você quiser assistir, é só buscar o nosso canal do YouTube, é o canal Pod Moda com o André Serrano Favorito, tá? Tem meu canal principal, do André Serrano Favorito, aí tem o canal do Pod Moda, e esse é o episódio 002, ok? Daí é só você pesquisar lá que vai achar. Mas vamos fazer o nosso melhor para expressar aqui verbalmente. Exatamente. Bom, então eu sempre gosto de trazer um mood geral, né? Que é como se fosse não um resumo, mas uma intro mesmo, né? Do que vai rolar, o que a gente viu, né? Em todos os desfiles. Então, essa estação teve muito um foco, né? Quando a gente vai falar de moda, a gente sempre fala sobre o comportamento, né? A moda, ela tá sempre ligada com o comportamento e com as questões financeiras, econômicas, de tudo, né? Ao nosso redor. Não é algo que a pessoa acorda e fala, é isso. E sim, muito estudo para chegar, né, no resultado final, que são as peças, que são os looks. Então, baseado nisso, o que está acontecendo hoje, né? Existe um grande movimento sobre o body positive, sobre questões de gênero, e também sobre as questões do próprio corpo feminino, né? Então, a gente está num movimento muito grande em relação a isso, e isso acaba gerando, de alguma maneira, né, esse resultado visual, tanto em looks quanto em imagem, né? Porque no desfile, o que a gente faz? A gente faz a criação dessa imagem, que é pegar todas aquelas peças e transformar em algo que, né, é visualmente entendível pelas pessoas. Então, esse seria o nosso mood geral de entender o que está acontecendo, e cada marca, cada designer vai fazer a sua própria leitura e trazer consigo o seu DNA, mas basicamente é isso que a gente está vendo hoje, e a gente viu de diversas maneiras em todos os desfiles, né? Tanto nos masculinos quanto nos femininos e no Haute Couture, que começou antes. Aí a gente pode ir para o próximo slide, e aí a gente também, ainda falando de mood geral, a gente viu muito essa tendência do tomboy, né? Que é um mix de, né, quase como se fosse um encontro entre o feminino e o masculino, que né, todas as marcas e todos nós temos dentro da gente, né? A gente tem energia feminina e masculina, e é quase como se fosse uma tentativa de chegar num equilíbrio, né? Porque a gente sempre está vivendo muito polaridade, e aí agora as marcas quiseram fazer um mix disso, então a gente viu muitas referências interessantes de tomboy para chegar nesse equilíbrio entre o nosso feminino e o nosso masculino, e cada designer fez a sua leitura. Então a gente vai já entrar agora para vocês verem, né, visualmente isso, como foi criado e traduzido. Estou curiosa. Só para o pessoal que não sabe o que é tomboy, todos esses termos, né? Então, sim. Assim, tomboy é uma expressão que se usa para uma menina que é meio, usa roupa meio de menina e tal. Eu era uma tomboy quando eu era criança. Sim, minha mãe muito grunge, tomboy. Grunge, eu tinha irmãos, minha mãe queria pôr vestidinho em mim e tal, e eu só queria umas roupas de piá, igual a gente fala, né? Exatamente. Aqui em Curitiba. Então, eu seria considerado um tomboy. Exatamente. Você estaria em alta agora, a sua adolescência estaria em alta, os lookinhos. Exatamente. Aí rolou a transição para sair do tomboy. Entendeu? Porque, na verdade, é isso, né? A gente várias referências, né? Sim. Então, é uma construção diária de várias coisas. Então, quando a gente vai pensar isso numa loja, você tem que entender baseado no teu público, né? Sim. Então, meu público tem essas características. Então, você vai buscar das referências, né? Das tendências, o que funciona para aquele público ou não, né? Porque é isso, é uma tradução das pessoas que vão ali comprar, que ela tá né? vivendo naquele momento, como ela se sente. Exatamente. E aí esse mood geral, então tá todo mundo se sentindo assim, as pessoas naturalmente vão se sentindo adequadas com determinadas roupas, tendo em vista o que tá rolando no mundo, né? Exato, então... Nada a ver eu tá usando isso aqui. E aí, né, é como se que a gente fala muito, né, desse movimento que está acontecendo, onde todo mundo faz a captação disso e vai traduzindo. Então, sim, basicamente, é isso que está acontecendo, e aí cada marca, claro, vai fazer a sua leitura dentro do seu DNA, né, da sua essência de marca. E aí, em relação às cores, a gente já entra na paleta, esse outono e inverno está bem amplo, na verdade, né, porque a gente tem um mix de cores gigantescas, onde a gente vai se falou muito sobre o dense and compact, então essa coisa densa e compacta, onde as cores delas ficam quase como se fossem mais fortes, né, mais sólidas, mas ao mesmo tempo está bem plural. Então a gente viu um pouco de um neon ácido que já estava no inverno, no verão passado, já
algumas marcas trouxeram aí pontualmente, vocês vão ver ali como que foi colocado. Também a gente tem pastéis, cores pastéis, né? Então, que são esses tons mais rebaixados, mais suaves, e aí colocados de diversas maneiras. E também os pretos, que sempre, né, inverno é impossível. Porque tem vários tipos de pretos aqui que a gente vai ver. Então, a utilização do preto, ela está sendo diversificada nessa coleção. Então, isso é bem interessante para a gente poder ver como é utilizado isso. Então, o mix de cor para outono e inverno está muito, muito amplo. A gente tem muito caque, muitos tons de marrom, dessa cartela, né, do nude. Isso vai continuar, então a gente vai ver muito ainda. Cores densas também, né, que nem ali colocou. Então, o vermelho bem forte, o azul bem forte, o roxo bem forte. Então, já estamos na trend. Então, essas cores estão super em alta e vão continuar, né? Elas já estão vindo aí de uma demanda, já estavam no primavera, verão do ano passado e continuam aqui com a gente ainda nessa estação. O que isso é bom, porque, como você falou, né? Quem tem algum estoque, alguma peça que encaixa, você pode, a partir dessa leitura, já fazer, opa, isso aqui funciona, eu posso reeditar, né, de alguma maneira e complementar com casacos, com blazers, enfim, e já dar uma outra leitura para aquela peça. Então, isso é bem interessante por conta das cores, né? E daí, claro, agora a gente vai ver os shapes, né, que são esses formatos das peças, se isso enquadra ou não. Mas se você comprou bem no primavera, verão passado, se você assistiu nossa live, vocês com certeza vão ter essa reedição. Só eu percebi, assim, vendo a paleta ali, né, assim, os neons, eles não estão tão bright, assim. Né? Eles estão mais ácidos, né, que ele tá... Mais denso, como você falou. Mas é um denso ácido, né, porque o neon, ele é ácido, né, então ele tem ali algo que, o flúor, né, que traz o olho. Flúor agora, ele não tá tão flúor, ele tá mais rebaixado. Mas ele vai continuar. A gente viu alguns pontos ali, mas claro que não como no verão, né? Sim. Porque o verão ele foi um pop-up, assim, bem gigantesco. E assim, para quem tá ouvindo, né? Então, assim, tem algumas cores, assim, cor de concreto, assim, né? Um cinza bem concreto, que é aquilo que você falou, né? Do denso. Concreto também, você usou essa palavra. Tem uma cor bem de concreto. Pense em pisos com cara de concreto. Sempre tem um mais acinzentado, outro mais nude, né? Isso tá bem na paleta ali, né? Sim. Esses marrons, caques e etc. ali, bem legal. Os tons estão bem variáveis, na verdade, né? Os pastéis também, que entraram muito... Não estão tão açucarados, né? Não tá apagadinho, açucarado, assim. E a gente vai ver, na verdade, eu acho que foi essa coleção, né? Essa estação, trouxe muito como se a gente colocasse, né, como se os designers colocassem a gente para repensar o que a gente conhece. Então, assim, que nem o pastel, normalmente a gente liga a algo bem doce. Vocês vão ver ali que a forma que ele veio é totalmente diferente. Então, eu acho que foi muito esse convite para a gente repensar o que a gente já sabe, né? Porque a moda, ela tem que ser essa expressão, né? A gente pode e deve, sim, usar ela como uma expressão individual e colocar ali o que a gente acredita. Então, para isso... a gente precisa também, às vezes, desconstruir muitas coisas que a gente acredita sobre nós mesmos, né? E isso vai sendo mostrado também através das coleções. Então, isso é bem legal, que realmente foi uma estação que trouxe esse repensar sobre muitas óticas. E que normalmente a gente está muito condicionado, né, a algumas coisas, principalmente na moda, porque ela é cíclica, ela vai sendo reeditada. E aí essa coleção veio com, né? Tem alguns pontos que não necessariamente são verdades absolutas, né? Nada é verdade absoluta, na verdade. Então, os designers trouxeram muito esse olhar para a gente repensar, que foi muito legal. Aí, entrando já nas bolsas, a gente vê muito exatamente esse mix de tudo, né? Então, ali, eu acho que esse slide traz muito isso que a gente falou ali da paleta de cor. Ela tá bem ampla. Então, a gente tem os tons claros, né? Que são ali os tons de pastéis, do rosado, mas ele tá ali num movimento punk, né? Tá cheio de spikes, né? etc. Então, é bem interessante como foi realmente já repensado o uso da cor, né? O jeans também, que são todas as tonalidades de azul, né? No jeans, tá muito em alta, né? Que é muito esse movimento. E aí, por que o jeans tá tão em alta? Porque como a gente ficou ainda, né? Estamos na pandemia, enfim, claro, não tão... isolados, mas ainda estamos. Então, a pandemia veio muito esse sentimento da reclusão, né? E aí agora existe
todo um movimento dos designers de trazer a gente para o trabalho. E o jeans, ele caracteriza muito isso, né? Foi o movimento ali dos operários de fábrica, dos macacões, e aí ele está reeditado exatamente por isso, porque ele cria muito esse movimento de é uma luta, é uma batalha, eu tô indo trabalhar, eu tô indo, né? E o jeans, ele tá muito em alta nas bolsas, nos sapatos, e né, trazendo exatamente esse movimento de ir para a rua e ir trabalhar. Os tamanhos das bolsas também, que a gente viu no verão passado, super pequenininhas, né? Que nem Jacquemus, que foi um super boom. Agora tá o oposto, são super maximalistas. A Louis Vuitton, inclusive, no desfile tinha uma gigantesca que... Mala. Quase uma mala, mas como clutch, né, para você carregar, mas realmente trazendo esse movimento maximalista do exagerado, né? Então a gente viu ali antes na primavera, a gente estava vendo exagerado através da composição de cor, né, que veio o dopamine, que era aquela coisa extremamente cheguei, né, de cores, mix de cores, etc. E aí agora a gente está vendo, né, as cores um pouco mais densas, rebaixadas, ainda com cor, mas elas estão mais densas. Mas, ao mesmo tempo, as peças, os acessórios estão bem maximalistas, né? Então, e ao mesmo tempo a gente vê ali peças pequenas, mas aí você vê um conjunto todo, né, de uso, que nem aquela clutch, aquela bolsinha de mão roxa ali no canto da tela, né, com um look totalmente roxo, de tênis, bota, calça, suéter, enfim, uma composição monocromática, e aí a bolsa tem toda essa textura, né? Então a gente está vendo muita textura, que é essa estética, né, texturizada que está agora, que é exatamente esse maximalismo, mas de uma forma um pouco mais discreta, a gente pode colocar, né? E o maxi é maxi, né? Então as bolsas realmente grandes, com muita textura, com muito movimento, e peças exageradas, né, para trazer realmente esse ponto de estamos vivendo agora, e também como quase como se você colocasse ali, que nem a gente falou no começo, né, de você tá se dizendo para o mundo para o que você veio, né? Então, basicamente é isso, você tá ali colocando quem é você, cheguei chegando, que é mais ou menos o que todos... Aqui, que é o body positive, que é essa questão do gender, né? De você olhar para você mesmo e se colocar, né, como um ponto de eu sou essa pessoa e eu me aceito, eu quero isso. Então, são os pontos de vista que estão sendo muito colocados, e isso acaba vindo também pelo tamanho da peça, né? Que é aquela coisa bem statement de estou aqui, cheguei, e é isso aí, né? Então a gente vai ver muito. Ainda nas bolsas tem um segundo quadro bem interessante que foi esse aí, perfeito. Então aqui a gente já vê o oposto, né? Então aqui tudo extremamente mais dark, né? As cores escuras, ali no khaki, no verde, mas a gente vê as franjas, né? Que o western continua, que foi uma tendência que teve, né, do verão, isso, só que agora ela tá repaginada. A gente vê também essa questão da pele, né, ali os pelinhos, então uma bolsa gigantesca, maxi de pelos, a gente vai ver muita bolsa de pelo, pequenininha, média, grande, pochete, enfim, esse vai ser um acessório bem requisitado agora para o inverno, de diversas maneiras, e aqui, claro, eu trouxe ela no maximalismo para até ter um impacto visual, mas ela vai ser usada de diversas formas, esse tipo de acabamento. E também tá muito em alta essa coisa de brincar com a moda, né? Que até os designers trouxeram muito pela essa questão do gênero, do body positive, enfim, de você repensar a sua própria estrutura. Então isso vem da moda voltar até aquele tom de brincadeira, né? Porque não é tão sério não assim. É tão sério, exatamente. Claro. Debochando também um pouco. Exatamente. Né? Mas é muito isso, né? A gente tem que repensar qual o público, para quem a gente está falando, o tipo de mercado, né? Porque existe os dress codes de cada área, então a gente tem também essa questão, né? Então não dá simplesmente para sair e colocar tudo e fazer o movimento livre, liberdade total. Mas a moda veio com isso. Então, por exemplo, até a bolsa, ela é um item muito legal de você até complementar, porque um look, de repente, você pode estar com, né, um terninho alfaiataria e ter uma bolsa ali divertida que traz esse lado, que traz essa brincadeira. Então, os itens de acessórios são muito legais por isso, né? Porque ele é um ponto e ele já traz toda uma outra leitura ali para aquela composição. Então, é algo bem interessante. E aqui também a modelagem das peças está bem diferente, bem arquitetônica, que também já vinha ali do verão, isso vai continuar, mas de uma forma mais explorativa, né? Que nem até aquela bolsinha ali pequenininha de pelo, da Hermès, e ela é
assim, nem parece uma bolsa, né? Parece um pingente ali, Sim. maravilhosa. Tem uma que parece um balde aqui também. Exatamente, né? Essa bucket também. Então é muito isso, né? De você brincar com as formas e trazer esse olhar um pouco diferente sobre a própria peça. Isso vai estar muito em alta nos acessórios. Aí a gente vai para os sapatos na próxima página, que de novo ele continua também com esse maximalismo que já estava também no verão passado. E aqui a gente entra com os metalizados, então que também estava no verão passado, Sim. em sandálias, plataformas, chinelos, e agora ele vem para as botas, para os sling bags, para os escarpins, enfim, vem com todas essas peças repaginadas para trazer também, de novo, essa brincadeira, né, que o metalizado tem para o dia a dia. Então, o metalizado, às vezes as pessoas ficam com medo de usar no dia a dia, porque é uma cor muito, né, forte, né, é uma cor muito de presença, e aí quando você coloca num acessório, ele acaba tendo um movimento um pouco mais discreto, mas ao mesmo tempo traz muita personalidade, né? Então é algo que é bem interessante. Aliás, a André está aqui hoje, eu já identifiquei de tudo. botinha. Tá de bota dourada, que vocês não conseguem ver, saia de couro preta e essa camisa western. Western, de franjinhas. Amo. E esses sapatos com esses saltos inusitados, etc, né? Acho interessante, eu acabei não pegando muita leitura, né, dos clientes, dos alunos. Quem vendeu ou colocou no mix sapato com saltos diferentes, a gente viu muito nas lojas, né? A gente teve alguns que emplacaram, outros que não. Né? Quem está assistindo aqui ou quem viu, avisa me a gente. Conte como é que foi aí para o seu mercado esses sapatos inusitados. E um sapato inusitado que, inclusive, muitas mulheres amam é o Mary Jane, que é aquela quase como se fosse um sapatinho de boneca, né, que a gente chama aqui no Brasil. E ele vem com tudo para essa estação, exatamente por quê? Porque a gente está falando dessa questão, né, do feminino, de como ser feminina, né? Porque as mulheres também tiveram, né, muitas questões relacionadas a isso, né? Sim. O que é ser feminina Sim. no mundo corporativo? Como você super alto, desconfortável, que objetifica a mulher, etc. Exato. Aí o Mary Jane é bem aquele sapato, né, da mocinha, até na guerra, né? Acho que eles usavam bastante Mary Jane, as enfermeiras, né? Então uma coisa mais. E ele é bem no chão mesmo. E bem sweetie, né? Sim, bem fofo, assim. Então, e aí que a gente vem com essa questão do tomboy, né? Então você tá ali com um sapatinho Mary Jane, mas aí você tá com uma camisa e uma gravata. Então, fazendo esse contraponto do masculino com o feminino, né? Muito essa brincadeira. E aí a gente também tá com as botas western, né? Que ela veio ali do verão e ela vai continuar, né? No verão foi um dos únicos itens mais invernais que estavam super em alta, que é a bota de cowboy, e ela continua, então ela pode ser ou a clássica, né, cowboy mesmo, marrom, tons camurça, nude, enfim, ou ela ser no PB, que também tá super em alta, ou ainda no metalizado, dourado, bronze, enfim, todos os metalizados eles vão estar super em alta, então é uma forma bem interessante. E é uma peça bem chamativa e já dá toda uma composição, né, tanto numa loja, né, num mix de produto, quanto numa composição de look. Sim. As peças de bico fino também voltaram com tudo, né, porque a gente estava vindo de uma estação de sapatos quadrados, e agora o bico fino volta com tudo, muito por conta, né, dos anos 90, que estava super em alta, né, aquelas botas que eram baixinhas de salto e bico fino, então isso voltou muito. Eu tenho ainda, amo. Você não usa de 6. Amo. Reeditadas. Uma peça bem interessante é a bota de plástico de chuva que veio, as galochas, que veio super no desfile de Chanel, Prada, Bottega, enfim, todas as grandes marcas trouxeram essa bota. Mas, claro, é uma bota bem, um valor alto, então uma alternativa que as marcas, que as pessoas têm usado é a Hunter. Não, a Hunter já é mais, né? Mas assim, para a Europa... As cópias, né? Sim, aí a gente vai vendo Hunter outras... Exatamente. Inclusive, a clássica da Hunter é aquela que é naquele verde, né? Que é bem... militar, verde, né? Militar. E aí agora ela vem reeditada, né? Porque normalmente ela era aqui no joelho e agora ela tem vários tamanhos. Então tem um tamanho bem curtinho, um tamanho médio, enfim. Então vai ter essa pluralidade aí para usar em dias de chuva ou dias que não tenham chuva também, mais pelo estilo, que é uma peça bem confortável, né? Mas utilitária. Exatamente, utilitária, que é algo que também a gente vem vindo bastante. E também tem chovido muito, né, gente? Então...
Exatamente, fica a dica. Se continuar o inverno todo assim, eu vou estar adquirindo uma. E os tênis, né, que também por conta do conforto, eu acredito que vai ser muito difícil de sair essa tendência dos tênis, né, porque as mulheres têm amado, têm se sentido muito confortável e, né, existem hoje várias formas de usar um tênis, mesmo no ambiente corporativo, então é uma peça que vai continuar. Mas, falando de tendência, como que o tênis vem para essa coleção? Tá muito a questão esportiva, né, até porque a gente vem aí de uma Copa, então a gente tá ainda com alguns resquícios disso, e o tênis agora da estação, o tênis cool do momento, é o soccer, que é aquele tênis bem básico, preto, eu até anotei aqui, da Adidas mesmo, que é o com a listrinha branca, o clássico. Esse tá muito em alta para usar de diversas maneiras e também brincando com essa questão, né, do feminino masculino. Então tá com um vestido super feminino e aí você coloca esse tênis de futebol, né, bem clássico, etc. Carinha de chuteira. Assim. Exatamente. Então esse tênis, para quem é super da moda, fashionista, é o tênis high, assim, da estação. E outro é o tênis de academia, e realmente o de academia mesmo, que a gente vai. Ele também vem agora para usar com vestido, com saia, com calça, super bacana. O Centauro gostou disso. Uma informação ótima. E um dos queridinhos até pelas celebridades tem sido o Adidas Samba e o Velo Samba. Então são dois modelos bem clássicos, né? Um com cor, um sem cor, e ao mesmo tempo eles trazem mais esse clima esportivo, né? Então, exatamente. E aí é interessante porque a gente vê, né, como tudo tá muito casado. Tem tido muitas collabs, né, de marcas, grandes marcas da moda com o universo fitness, né? Então, por exemplo, a Miu Miu fez com a New Balance, né, que inclusive desfilou agora nessa estação. A Tiffany com a Nike, que, claro, não surpreendeu, né? Todo mundo estava esperando uma coisa, assim, inédita, né? Por serem duas grandes marcas, né? Cada uma dentro do seu nicho. E, enfim, foi uma coisa bem básica, mas foi feito. Então, assim, várias marcas têm apostado muito nessa questão do tênis, exatamente por trazer esse conforto, mas, claro, aliando ele a um high fashion, né? De uma maneira mais interessante. Então, isso que a gente tem percebido. E isso, assim, é bom, né, também, né, porque a gente vê sempre, assim, tem as tendências lá, né? Aí quando a gente vai ver na prática o que vendeu, é aquela coisa que as pessoas topam usar, né? Exatamente. Então, coisas que foram tendências há muito tempo atrás que perduram, é porque as pessoas falam, é que nem falam tênis, né? Eu não vou abrir mão. Sim. Né? Sei lá, a pantacura ou a cintura alta, né? Assim, uma coisa que o pessoal, ai, que bom, né? Tô comendo a barriga, né? Sim. E modela o corpo também, né? Modela o corpo e tal. Então, acho que nesse filtro, assim, vai ter, lógico, se você é uma loja, uma marca super antenada, né, vai filtrando isso, né? Mas algumas coisas têm uma tendência de emplacar bem grande, né? Que são bem comerciais, né? São coisas que as pessoas vão ficar felizes de falar, ai, que bom, vai ser tendência. Né? Exatamente. Tipo, tênis, e também essa, agora que a gente já entra, que é o preto e branco, que também é um clássico, né? O preto e branco sempre é fácil, exatamente. É fácil de você combinar. Todo mundo tem uma peça preta e branca. Então, assim, essa é uma tendência ultramente comercial. Claro que aqui, né, até a gente trouxe ali algumas imagens, mais tem ali umas composições, né, que são peças isoladas, né? Então, calça preta, ali com um colete branco. A calça preta com a camisa branca, a gravata e uma outra terceira peça. E algumas marcas trouxeram isso já na composição de tecido, né? Como aqui, que tá quase como se fosse um quadriculado de plumas, ou ali de sobreposição de peças, né? Então, trabalhar o poá, os xadrezes, as listras, ou até fazer um adorno, né? Como aqui nesse taller da Schiaparelli, que ela fez esse adorno de PB, já trazendo a dupla, né? Já na composição. Mas é uma tendência ultramente comercial, a gente viu muito nos desfiles, né, em todos os grandes desfiles, eles estavam apostando muito no PB, exatamente por ser algo que também remete muito ao trabalho, né? Muito esse ambiente corporativo. Tipo uniforme, né? Tipo um uniforme, exatamente. Então o PB, ele vem um pouco disso também, que é esse movimento, né, que todas as marcas trouxeram, de alguma maneira ou outra, para a gente ver esse clássico repaginado, né? Que eu acho que o PB é muito isso. Esse blazer que ela falou, para quem está ouvindo a gente, da Schiaparelli ali, era um blazer preto, e aí os botões brancos e alguns apliques, né? Isso, de gola, né? E tal, bordados brancos.
Então, você que tem marca própria, tem confecção, tem alguma coisa preta aí, já pode estar pensando num update para oxigenar esses produtos que estão lá, que produto preto, um monte de gente tem aí parado. Exato, e isso é uma coisa legal, né, que nem você falou, de repente ficou parado um tipo de peça no estoque, você já consegue dar uma olhada, não é difícil de fazer. Exatamente, né, dá para fazer uns itens de intervenções de upcycling, e a peça já vira outra peça, né, e você ganha um frescor, assim. Isso aí, já dá outra cara. Mas os pretos que eu falei, né? Os pretos, já entra no próximo slide, que é o Dark Knight, como a gente tá ali... Então cancela o botão branco. Contemplando. Mas é que eu acho que é muito isso, né? De você perceber o teu público, Fica né? oxigenado, ou o seu público quer, ou ele não vai topar. Geralmente, né? Aquela é uma peça bem opulenta, né? Sim. Eu acho que assim, quem tem uma loja, uma marca com essa vibe, vai funcionar melhor do que um all black. E aqui, o preço total, ele veio também muito forte em todas as marcas. Não teve nenhuma marca que não trouxe o preto. Então, o preto veio com muita, muita força. Mas, claro que aqui, até por isso que eu brinquei de os pretos, porque ele vem com várias cores de pretos, né? Tonalidades de preto. Então, a gente vê a composição misturando couro com tecido sintético, com transparência, na mesma composição. Então, não é aquele preto chapado. É um preto que ele traz nuances de preto, né? Seja através do tecido ou seja através da cor. Então, brincar com essa textura do preto para que o preto realmente ele seja interessante, né? Porque às vezes o preto ele é tão básico que ele fica quase que desinteressante. Então, trazer o preto para um contexto mais fashion, né? De ter essa brincadeira com o preto e colocar ele também num holofote e não ficar só naquela coisa assim simplória do preto com preto. Então é isso que veio muito. E também as peças de alfaiataria no preto, né, como o smoking, né, veio muito forte, exatamente por isso também de você dar um brilho, um glow para aquela peça, né, e a alfaiataria também está sempre em alta. Aí a gente já entra num oposto total, que é o jeans, né? Que é o jeans da cabeça aos pés, né? Então aqui ele até tem coloração, ali naquela parte tem um look que é um jeans escuro, quase nem parece um jeans, que tá com um blazer marrom por cima, e ele é um look todo de jeans, mas aí com cor, né, com coloração, o acabamento do jeans tem um tipo de tratamento para ficar naquelas cores, mas é um look todo jeans. Então o jeans, ele vem muito por quê? Pelo conforto também, né? Ele é uma peça com stretch, te dá muita mobilidade, e ao mesmo tempo, se ele tem um caimento de alfaiataria, é uma peça que você vai para qualquer lugar e tá muito bem, né, de comodismo, de look, então é uma peça que funciona muito bem em quase todos os ambientes. Claro que tem alguns ambientes que o jeans total não vai funcionar, né? E aí a gente tem que estar sempre de acordo para ter esse olhar, né? Mas é algo que vem muito em alta. E aí o jeans em todas as composições de peça, né? Calças, casacos, camisas, coletes, saias, bolsas, macacão, sapato, vestido longo, as botas, né? Tá muito em alta as botas Slont, que era também do verão passado, ela continua, mas agora traduzida no jeans, as bolsas em jeans, enfim. Então tem uma gama gigantesca para quem ama um jeans e dá para utilizar, e é algo que também está muito em alta. Também a questão que nem ali na última peça, né, que é quase como se fosse uma brincadeira de upcycling de 2 tons de jeans na mesma peça, também é algo que está muito em alta, né, fazer essa padronagem ali de jeans. Então tem muita coisa para explorar no jeans e dá para também fazer algumas brincadeiras, né, trazendo umas peças mais interessantes com upcycling, que também é algo bem interessante, né. E jeans colorido, né, também. Jeans colorido também, mas em tons mais rebaixados ali, que nem tá num rosinha cores, pastel. Aí a gente vem para essa, né, ângulos e mais ângulos, que também veio do verão passado, que são assimetrias e assimetrias, né, que a gente veio vindo e agora elas continuam, mas de uma forma um pouco menos recortada, né? Então a gente vai ver ali muita fenda, os recortes dos blazers, dos casacos, com alguns recortes mais geométricos ou assimétricos, enfim, essa questão, né, de geometrias nas peças da arquitetônicas está muito em alta ainda, e ela foi traduzida aqui de diversas maneiras, né? Tanto para um look mais comercial de dia a dia, quanto para um look festa, e todos eles trazendo essa mesma proposta que já vinha e agora ela, né, continua. E aí essa tendência ela foi ainda ramificada para uma outra forma de traduzir isso, que daí a gente já vai ver mais para frente. Diga. Não, acho que assim, vendo também, né, tentando explicar para quem está ouvindo, a gente vê
que eu tô vendo pela primeira vez junto aqui com vocês também, tá, gente? A especialista aqui é a André. Então, essa questão dos ângulos, né, das simetrias e tal, a gente vê tanto vestidos mais fluidos, né, coisas bem femininas, de cetim e etc. ali, com floral, bolas diferentes, floral, né, bicos na barra da saia, as fendas que daí fazem esses bicos. Tem uma imagem aqui super representa o que você falou antes, né, aquele vestido preto com os recortes, né, com uma alça no pescoço, com transparência na cintura e ela usando uma super bota dourada over the knee, né, até o joelho. E aí também tem essa mais estruturada, né? Bem alfaiataria, bem quadradinho, né? Os assim, recortes, né? Que do não masculino. Bem legal. Que é isso, né? Trazendo que na verdade toda essa coleção, né? Coleção como um todo, né? O que os designers trouxeram é muito esses pontos, né? De uma coisa pesada com uma coisa ultra leve. Então, trabalhar esses pontos de vista mesmo, né? Que é o que está em voga nesse momento, que é todo esse questionamento por trás das composições, né? Então, aqui a gente vê também nesse movimento. E aí a gente cai para as estamparias, né? Que são sempre amadas ou odiadas, né? Algo que é muito extremo, né? Quem ama a estampa... da marca e da loja. Exatamente. Né? Então, mas aí o que ela vem agora, né? Por conta da estampa digital, a gente tem várias formas, né? É uma bênção. Exatamente. Amém. É uma bênção. Então, hoje os designers têm muitas formas, né, de poder criar estampas. Sim. E aí aqui ela vem muito nessa questão mais artística, né? Então, as flores, inclusive, estão muito em alta, né, nessa estação. Inclusive, eu tenho a minha última coluna da Top View foi sobre isso, né? Sobre essas macro tendências que até aqui a gente está um pouco mais desmembrado, mas quem quiser dar uma olhada, eu falo bastante sobre essa questão das flores e como a flor está hoje, que ela está colocada nesse ponto artístico, né? Para ela sair daquela coisa romântica, da florzinha romântica, né? E agora ela está dramática, né? E aqui também você vê ali ou algo extremamente icônico, né, como na primeira imagem, que é quase como se fosse um corpo nu, e nessa brincadeira realmente de trazer o ponto de vista, né? Então, aquilo ali é o quê? Ela tá pelada, ela tá, né? Então, que a moda veio muito nessa estação para pontuar esses questionamentos. Ali no vestido 2 é uma padronagem de flores, tanto que ela até tá usando um brinco de flor, um colar de flor, e tem flores na bolsa, mas de uma forma quase como se fosse realmente o tecido. Então, essa estação, as estampas... Um jacquard. Exatamente, elas trazem essa ideia de tecido, e não necessariamente de... estampa em si. Então, isso é muito legal, que até algumas marcas, né, trouxeram o print over print. Então, tipo, muita estampa. E aí, quando você usa estampa, é quase como se fosse dos pés à cabeça. Também nesse movimento statement de estou aqui, né? Então, a estamparia vem muito nesse formato. Isso é bem legal também, assim, só para quem está ouvindo, né? Essa estampa que parece que ela tá pelada. Imagine aquela fantasia de criança de esqueleto, que é um negócio, um macacão preto com o esqueleto desenhado por cima. Aí era basicamente um vestido com uma estampa. As estampas digitais a gente consegue fazer de forma localizada, né? Que não é o rolo, né? Então, estampa na peça mesmo. E aí parecia que ela é um corpo nu, né? Só estampado, que de costas. Só que de costas. Então tinha um bumbum na frente, assim, como se ela estivesse andando para trás. Né? Bem interessante. E esse print over print, eu lembro lá em Londres, né? Na nossa faculdade, né, tinha um laboratório incrível, tinha uma graduação só em estampa. Exato. E tinha muito, né, esses trabalhos de você estampar no jacquard, até essa camisa que você está usando, ela que é um tem, jacquard, exatamente, né, de onça, né? De onça, E estampar algo em cima, seja uma flor, a gente fazia muito isso com lingerie também, né? Fica muito legal. É muito legal. Tipo um devorê, daí você estampa por cima, daí um fica aparecendo, outro não. Isso que tá dando para ver aqui pelas imagens, pessoal. Exatamente. Gostei muito, é legal. E aí a gente já entra também, ainda falando de corpo, né? Em volumes extras, que na verdade nada mais é que o quê? Essa tendência de criar um volume onde não existe, ou onde existe, você quer dar uma disfarçada, né? Então aqui é brincar com as formas, também de trazendo esse olhar sobre o corpo feminino, né? Então, onde tem um volume, né? Sim. E aí você colocar essas formas volumosas de diversas maneiras. Então, algumas marcas trouxeram também muito big laços, né? Laços gigantescos, também exatamente brincando com isso e com a feminilidade, né? Então, se a gente for olhar aqui e analisar as imagens, é muito volume no quadril, que também é algo que é extremamente, né,
feminino, colocado como feminino, e a gente tem sempre um olhar muito forte em relação a isso. Então aqui também quase como uma brincadeira de repensar esse quadril, repensar essas formas, e de uma forma que bem, né, lúdica, bem interessante, e aí de diversos acabamentos, cores, enfim. Aí cada marca, né, fez essa tradução. Mas é bem interessante que a gente vê esse olhar que é totalmente diferente do verão, que a gente tinha, né, muita curva, muito tecido junto no corpo, e agora... Exatamente, agora a gente vê esse oposto e trazendo esse, né, que é realmente esse questionamento sobre o gênero, né? Então, onde está aqui, né? O que é feminino, o que é masculino, né? Então, eles trouxeram muito esse olhar, assim, que foi bem interessante. Fala, meu querido e minha querida empresário e empresária de moda. Tô aproveitando para dar essa pausa aqui para te dizer que existe uma oportunidade para você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em 6 passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio, que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio, como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar de mais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de R$100 mil por mês com lucro, estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é a Mentoria Safira, e aqui também na descrição desse episódio você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a Mentoria Safira é o programa para você. A Adriana perguntou exatamente como ela pode trazer essas tendências de moda para o plus size, considerando as proporções adequadas para valorizar o corpo da mulher. Sim, super legal a tua pergunta, né? Super válida. Inclusive, ontem eu estava assistindo os Oscars, não. O Oscar, e eu só sou péssima com o nome, mas tem uma atriz que eu gosto muito, que ela era Suki no Gilmore Girls. Ah, eu lembro dessa série. Eu não lembro o nome dela. Ah, eu adorava. Mas eu sou péssima com nomes. Mas ontem ela estava usando um vestido... Era a filha? Não, a cozinheira da pensão. Sim. Enfim, é uma atriz bem famosa, já fez diversos filmes, assim, só que eu sou bem ruim para nomes. Mas ela estava usando um vestido ontem que tinha muito esse balonê aqui, com camadas, né, que fala muito no movimento quase como se fosse um ruffle, né, que é essas ondas, assim. Então ela estava com esse vestido e aqui com uma manga bufante. Então, assim, eu acho, né, que daí também vai muito de perfil, vai muito de personalidade, público da tua loja, né? Então a gente precisaria entender um pouquinho mais sobre o teu público para dar, né, uma... Quanto elas querem ousar, né, ou não, enfim. E também disso que você comentou sobre harmonizar, né? Então, se a gente fosse pensar que essa tendência ficaria super, super legal se ela não tivesse com aquelas ombreiras, né? Não precisava, digamos assim, porque a gente já tinha um efeito visual muito interessante com o próprio, né, as ondas do vestido, que criou realmente um movimento maior aqui no quadril, que é exatamente essa tendência. E aí aqui ficou um pouco exagerado, mas, né, que nem isso, a gente não tem como dar uma opinião sobre algo que a gente não sabe ali o briefing dela. De repente ela, eu queria realmente chamar atenção, tá nesse movimento, então ali foi um look
bem dentro dessa tendência, mas bem exagerado, né? Onde tinha volume aqui em cima, volume aí embaixo. Mas se você for fazer uma leitura, né, de colocar essa tendência para uma loja de forma comercial, o ideal é sempre eleger um espaço, né? Então, que nem aqui o look 1, que é da Gucci. Você tem aqui uma parte mais seca, e aí no quadril tem esse volume. Então, você consegue olhar aqui pela peça, o volume da peça, né? Então, aí também vai muito de gosto, de como essa tua cliente, né? Como se ela gosta de ousar nesse volume, ou ela quer, né, se sentir mais sequinha. Aí vai muito de perfil para perfil. Mas aqui, se a gente fosse fazer uma tradução mais simplista dessa tendência, é você eleger na peça um item, que aí você coloca, então, ou é uma... Volume, valorizando alguma coisa. Exatamente. Bolso, quadril, né? Então, aí você vai ter que dar uma olhada realmente no teu público. Mas depois dá uma olhadinha acho que estava na Vogue ontem. Na Vogue Brasil, tava ali vários looks. E aí tinha essa atriz, que eu esqueci o nome. Mas se você colocar no Google, Suki, do Gilmore Girls, vai aparecer o nome dela. E aí você já consegue achar e procurar para entender um pouquinho do que eu estou comentando. Mas eu acho que é bem interessante a gente trazer, sim, tendências para esse público, porque é um público que é numeroso, né? Tem muita gente. Né? Também estava pensando, porque assim, o jeans vai estar lá, as cores a gente vai aplicar, as bolsas irem, os sapatos. E eu estava pensando que a Adriana é aluna, né, do Mano de Sucesso. Oi, Adriana, beijo para você. Coisas do tipo, né, por exemplo, tem algumas alunas, inclusive tem marcas assim desse formato mais estruturado, por exemplo, uma saia. Sabe aquelas saias que elas têm uma modelagem, às vezes, num tecido mais encorpado, que ela fica, às vezes, bem na cintura, e ela tem essa assimetria que você já mostrou, né, como a saia que você está usando, então ela faz uma fenda, uma ponta um pouco maior, isso é super bacana no plus. Vai usar talvez uma transparência, um recorte, pode usar nessa parte embaixo do busto, trazer outros volumes, então as cores se aplicam exatamente da mesma forma. Tudo, né? Tudo. Tudo, na verdade. Eu acho que é muito de entender o teu público, né? O tênis também. Exato. Os sapatos, todas as tendências, né? Mais de entender o público para ver se o público compra, né? Isso. Gosta disso ou não, né? Quão longe ela quer ir, né? Exatamente, na moda. Né? Exato. Confortável com isso. E aí, falando de proporções exageradas, né, que também vem desse volume, a gente vai para os casacos, que são extremamente volumosos, com ainda o puffer, que a gente, né, vem vindo do último inverno. Como chama? Endo? Hã? Endo? Você falou endo puffer? Ainda o puffer. Desculpa. Achei que era um termo, gente. Não. Achei que era ainda o termo. Puffer. Nossa, não. Essa eu nunca ouvi falar. Não, ainda, desculpem. Só que Puffer também Queremos, amamos, né? Amamos. Então, só que a Puffer do inverno passado, ela era curtinha, ela era cropped. Eu tinha. Exato. Agora, a Puffer dessa estação, ela é longa. Então, ela é quase como se fosse um maxi coat, assim, Gostei. Super longa. E aí, ela vem de diversos formatos, né? Até trouxeram muito essa questão de peças todas em Puffer, como bolsas, os sapatos também, que veio também do verão. Ele continua agora no inverno. Então, o puffer é um movimento quase de abraço, né? Tipo, é uma coisa muito gostosinha, muito fofinha. E ele continua, só que agora em proporções maiores, trazendo muito também volume, né? Então, de novo, né? Em relação a público, você tem que ver se teu público curte esse volume, se não curte. Porque independente do tamanho do corpo, aqui cria esse volume, né? Então, é assumir o volume pelo volume ou não. Meu público não gosta, e aí... Exato. Daí a gente vai para outra tendência, né? Porque isso que é legal. Quando a gente tem o macro das tendências, você consegue saber tudo que é bacana, e aí você faz a sua própria triagem, o seu filtro, baseado no seu público, né? Porque hoje a moda é muito plural e a moda sempre é antagônica, então sempre vai ter dois lados. E aí a gente tem que ver qual é o lado que funciona pra gente naquele determinado momento e pro nosso público, né? E ainda falando de casaco, os outros casacos que vão estar muito, muito em alta, que também veio do inverno passado, são os peludos, totalmente peludos, um ursinho praticamente, o TED, e aqui ele vem, né, de diversas maneiras. Ele está muito colorido, né, que no inverno passado a cor tentou entrar, mas ainda tem muitas reticências, né, em relação à cor. Coisas arriscadas, né? Exatamente, pelo e cor, né? Então, assim, mas ele veio, né, para essa estação muito forte, mas ainda, de novo, né, como tem essa tendência do black total, também tem ali o preto, só que ele é um preto com textura, né? Um preto que vem trabalhando não só o pelo, né? Ele tá trabalhado. A bicolor, né, ali com tons clarinhos, que são esses tons mais
pastéis, mas aí ele tá incluído com o nude, né, nessa brincadeira. Uma cara meio de bicho. Os bichos, que aqui ele tá no mood western, que é da Stella McCartney, que ela trouxe muito, né, esse movimento western pro look de uma forma extremamente elegante e chique. E a cor forte, né, bem forte daí. E esse casaco, ele é um casaco que vai abraçar e ele vai ser a peça em si. Então, a ideia dele ser longo é exatamente para isso, né? Você tá usando ele e nada mais. É tudo. Ele é tudo. E claro, você vai ter algo por baixo, mas a ideia realmente é que quem seja, né? Quem seja não, quem é a peça principal é o casaco. Então aqui, por isso ele tem essa opulência toda, essa cor. Mas, de novo, é uma peça que também cria muito volume, né? Porque o pelo tem muito volume. Então é legal também, né, ver como traduzir para o seu público, para o seu nicho, que é bem interessante. E o pelo veio também para o masculino, claro, de uma forma bem ousada, né? São poucas as marcas que acabam realmente ousando aqui no Brasil em relação ao masculino, mas o preto também vai estar... o pelo para o masculino também. Aí agora, falando de algo... Um comentário também da Jucimara, que é nossa aluna do nicho infantil, falando inclusive isso, que o Ted ele voltou pro infantil. A gente via muito para no feminino, no inverno passado, vi que tentou emplacar muito o Tedzinho nos casacos, mas agora também para os meninos, igual você falou. Eu achei legal também que veio até para as bolsas, né? E entra nessa tendência do agênero que você comentou também. Exatamente. Sim. E é gostoso porque, assim, é o tipo, né, quando eu vou escutando, que eu já vou pensando tudo, quanto custa, o que dá pra fazer. É o tipo de coisa que você consegue pegar, né? Lógico, é tudo sintético aqui no caso, né? Pelúcias, né? Sim. Pelúcias baratas. Então, você fazer uma bolsa de pelúcia, gente, ó, alta margem. Delícia. Uma que tava nas imagens aqui, para quem quiser assistir o episódio aqui no nosso canal, a Maxi, né? Toda de pelúcia. E lógico, né, Ju, se criança adora, né? Porque parece um bichinho. Eu ia falar, a Yara também tá super on trend. Ela tem de bichinhos, tem de koala, tem de cachorrinho. E isso dos bichinhos também vem para moda feminina, né? Que é você ter essa peça. Então, vocês me verem numa palestra com uma bolsa de koala da minha filha, é cinza, certo? Tá na paleta. Ei, Jussi. Além de abraçar, ele traz um lúdico também ali, né? Tanto pro infantil quanto pro adulto. Exatamente, que é brincar, né? Voltar a brincar com a moda, né? Sim, acho que a moda, por um longo período, ela ficou muito cética, rígida, né? Muito rígida, muito séria. Para os outros, né? Eu preciso fazer isso para os outros acharem que eu sou. Exato. ABC, acho que esse é o movimento, né? As pessoas estão assim, dane-se o que você pensa, eu vou fazer. E é isso, né? E realmente isso vem mostrando, né, que tá nesse composto de todos nós, no nosso inconsciente coletivo, e isso vai sendo traduzido em algum momento, né, porque as marcas vão captando isso através, né, dos trendsetters, enfim, trend hunters, para a gente poder entender tudo isso. Então aí a gente vem para o utilitário fashion, que também veio do verão passado, desculpa, também estava traduzido de uma outra maneira, só que ele estava muito mais CAC no verão passado. E agora o utilitário continua CAC, óbvio, porque, né, vem muito desse movimento da selva, né, de você estar ali quase como camuflado naquele espaço. Então tons de verde, caques, esses tons da terra sempre vão ter, porque ele né, vem desse espaço. Mas também a gente está ali vendo, até no masculino ali, ó, pastéis, então o utilitário pastel, o utilitário com cores fortes e brilhantes, então fazendo esse ponto de novo do equilíbrio entre masculino e feminino, né? Então as peças utilitárias sempre acabam tendo muito uma cara mais masculina, né? De você ter os bolsos e colocar as coisas, e aqui ele já vem para o universo feminino, e aí você vem balanceando, e até no masculino eu achei muito legal de trazer essa imagem, exatamente por isso, né? Porque o mundo masculino sempre tem um pudor em relação às cores, né? Mais ditas como femininas, que nem lilás, rosas, ou até os tons pastéis, e a gente vem entendendo que tem tido um movimento de mudança, que é muito positivo, exatamente por essa questão de gênero, né, de que não tem uma cor que seja feminina e uma cor que seja masculina, e sim o que a gente gosta, né, o que as pessoas gostam, e que a gente pode sim explorar e brincar. Então isso é muito legal aqui de ver que algumas marcas estão explorando também no masculino, trazendo essas tendências para todas as áreas, né. Eles têm vindo muito para o mainstream, né? Exatamente. A gente tem visto
já não é mais aquela coisa, é metrosexual. Inclusive, utilitária, festa comercial para masculino, né, gente? Exatamente. Vamos combinar, né? Porque desde que o mundo é mundo, uma bermuda e uma calça cargo é uma beleza, aquilo vende que nem água, assim, homem adora, né? Então, estando na atenção, pode vai repaginar, né? E, Lana? Até comentar isso também, assim, mas na nossa época a gente falava o short cargo é o short de pai, né? A gente falava, mas eu vi uma tendência, assim, da geração Z, da geração TikTok, assim, que a gente vê nas lojas, elas querendo a calça cargo, querendo os bolsos grandes, até porque teve essa diminuição do tamanho da bolsa, que vai aumentar de novo agora, mas as meninas vão para o rolê, assim, sair com as coisas no bolsinho, elas querem o bolso, né, que é uma coisa que não tem no feminino. Sim, que é prático, né? Que porque é prático, é uma coisa mesmo para você carregar, com certeza. Essa bermuda de pai, né? Bermuda de pai. Quando eu trabalhava na British Home Stores lá, que era super loja de pai, era de bisavô, né? Assim, era todo ano tinha que ter lá no CAC, no marrom, no... É que sempre sai, né? É um clássico, né? Clássico. Só que daí aqui, lógico, com um estilo bem mais legal, e como a Lana falou, né? Trazendo até para as mulheres, né? E para o feminino, tem muito a saia, né, a saia cargo, que as tiktokers já estavam, já veio um pouco do verão, trouxe um utilitário com saia longa, cargo, e ainda não super emplacou, então vem de novo no inverno, e eu acho que agora vai ter um pouquinho mais de aderência, porque muitas tiktokers usaram, e aí a gente vê que o movimento do TikTok realmente tem um boom para esse público, porque elas estão muito ali olhando o que está acontecendo, então realmente é uma peça aí que vale a pena investir, porque com certeza vai vender. E aí a gente vai para também um oposto, né, do utilitário, dessa coisa mais masculina, que são esses looks ainda, né, que até a gente colocou aqui como conversas secretas, nessa brincadeira de que, né, esse look bem lingerie, de tule, de seda, né, da transparência, que sempre foi o lugar, né, da gente estar, né, no quarto, na cama, na intimidade, é um look que foi explorado muito para ainda continuar fora do quarto, continuar aí para saídas, para eventos, enfim, é algo bem ousado, né? Inclusive no Oscar a gente viu muita transparência. Também teve um outro prêmio agora, que eu esqueci qual foi. Golden Globes também. Tinha uma atriz que estava num look incrível, assim, que ela estava com um moletomzinho cinza e uma saia de tule com mini brilhos, assim, e um fio dental. Então, assim, claro que, né, de novo, ela é uma atriz. Mistura também, né, do tomboy com moletom. Isso, já estava ali presente, mas eu digo, né, é um look extremamente de uma atriz, de tapete vermelho, né, enfim, então são looks que você quer chamar atenção, porque nesse movimento você precisa chamar atenção, né, então é o lugar e hora de estar. Então, aqui a gente vê que, para usar no dia a dia, ele tá um pouco menos sensual, né, então tem ali peças mais fechadas, tem as rendas de outras maneiras, as cores, né, também vão mesclando de nude com brilho, enfim. Então ele tá sexy, mas ele ainda continua um sexy um pouco mais usável, né, mais comercial, para ele ir para as festas, ir para eventos, mas claro, de acordo também com o perfil do evento, etc, etc. Então temos tudo isso. E aí a gente vai para o monocromático, que é o novo monocromático, agora vendo muito nesse tom de nudes e pastéis. Então, no verão passado, estava o monocromático extremamente color, né, pop-up. E aqui, o monocromático, ele vem também muito nesses nudes, nos pastéis, para trazer uma alfaiataria um pouco mais relax, um pouco mais desconstruída, mas mesmo assim bem imponente, né? Então, aqui a gente vê, né, o azul bem clarinho, aqui esse look neon, né, que é um amarelo lima, bem clarinho, bem suave, um laranjinha ali, o salmão, enfim, todos os tons mais rebaixados, né? Então, que é um pastel não tão açucarado, né? Esse açucarado, gente, esse termo, né? Acho que quando a gente tem que expressar, assim, só falando, né? Para quem não tá vendo, né? Quando em lingerie tinha muito isso, né? A gente ia fazer um rosa, uma rosinha. Aí você tem N rosinhas, né? Então, e aí quando a gente ia passar essa receita, né? Enfim, para quem fosse fazer o tingimento e tal, sempre tinha essa, né? Ele mais açucarado, ele tem mais azul, né? E tal. E vermelho, e o mais amarelado ele fica mais nude, né? Ele fica mais rosado, né? E tal.
E aí você fica, põe mais azul, aí ele fica mais açucarado, né? Aquela coisa toda, assim. Mas acho que a sua Siri acordou ali, ó. Opa! Ó, que intrometida, nem ela falei bem... Siri. Enfim. Ixi, nem sai. Se vocês ouvirem a Siri da Andrea, talvez ela queira contribuir. Quer contar alguma coisa, ela vai trazer alguma informação nova, Exato. Interessante. Exato. Mas é quase como se esses pastéis fossem mais adultos. Exatamente. Então, para quem é infantil, ainda dá para postar, mas vai ficar com aquela carinha meio adultinha. Infantil, Infantil, meio que mais mocinha, mais mocinha, não tão cute. Exatamente. Que é muito isso que vem lá do começo que a gente falou, que é aquela questão de você olhar sobre ter um novo olhar sobre aquela mesma peça, sobre aquela cor. Então é isso, né? A gente sempre viu o pastel num mundo muito fofo, muito infantil, muito meigo, doce, e aqui ele tá tomando outro lugar, né? Então é muito isso, que nem a mesma coisa ali a lingerie, né? A lingerie tá tomando um outro lugar de outra forma. Ela era uma peça que há anos atrás era impossível você imaginar uma lingerie fora Não podia nem mostrar a alça do sutiã. Exatamente. Então, e hoje você já pega essa peça e ela pode ir para outros lugares. Então, assim, é muito do que repensar essa peça, né? E pensar que nada tem limite. O limite nós que damos. Então, é muito isso, né? E pensando em vitrine, né? Em composição de look para vitrine, isso é muito legal, né? De você pensar e colocar na vitrine uma peça, apresentar ela, assim. Apresentar de uma forma que a pessoa não está acostumada, né? Porque é isso. Você vai chocar ali, a pessoa vai ficar um pouco incomodada de repente, mas ao mesmo tempo isso chama atenção, ela vai perguntar, ué, por quê, né? Eu posso usar assim? Porque muitas tendências são muito legais, mas as pessoas têm medo de usar porque elas não sabem como usar. Sim. Então, como lojista, é muito legal, né, tá aqui se aprimorando dentro desses conhecimentos, exatamente para você poder ter base para falar para esse teu cliente de que sim, ele pode usar, de que sim, isso está na tendência, de que sim, é um movimento. Então, possível você usar. Exatamente. Né? Então, isso é muito legal como ferramenta mesmo, né? E aí, de novo, a gente vem para um tomboy ali com... com esse new office, né, que basicamente é essa ideia, né, de o office ter uma cara, de novo, né, sem gênero, onde a gente pega a gravata masculina, né, que é tida do guarda-roupa masculino, e ele vem emprestado para o nosso guarda-roupa feminino, e aqui ele está sendo utilizado de diversas formas extremamente femininas, né, com vestidos, com a peça ali de tule, até quem não gosta da gravata em si, né, que muitas mulheres às vezes acham que é uma peça muito masculina ou de repente muito caricata, assim, né? Meio, então não gosta. Pode ter como alternativa esses lenços finos, né? Que é como se fosse quase como um colar e ele usado também como essa gravata. Exato, que dá tem essa mesma leitura da tendência, mas de uma forma mais suave, mais delicada. Então, mas ao mesmo tempo com força, né? Super fácil de fazer também na sua confecção, com retalhos de tecido. Exatamente. Claro. É uma peça fica bem... tudo monocromático, tudo combinandinho. Tem ainda o combinandinho que tinha ano passado, né? Sim, porque é muito do clássico, né? Sim. Então o clássico está sendo reeditado de diversas maneiras. Então a gente vê, né? Então que nem aqui nesse look PB, né? A saia, ela tá com uma textura que é igual a da blusa, só que em diferentes, né? Uma tá mais diagonal, outra tá mais horizontal, enfim. Então você tá brincando ali com uma combinação, né, que é o conjuntinho, só que de uma outra perspectiva. Então é muito isso, né? As perspectivas são diferentes para a gente ter um novo olhar sobre aquilo, sobre aquela peça, sobre aquela composição, mas trazendo algo fresh, né? Algo novo. E até bem legal ali no primeiro look, que tem ali, né, um pouco de plumas, um vestido todo de brilho, né, de lurex, e tem uma gola com gravata. Então, que é exatamente esse contraponto, né, de você estar num lugar de um baile, né, que é um vestido bem de festa, e ao mesmo tempo você tá ali com uma gravata, com né? A perna toda de fora, super feminino, de salto alto, né, com essa saia. Exato. Então isso é bem legal. E aí, ainda falando, né, dentro dessa ideia, né, do new office, desse movimento do masculino com o feminino, a gente vem para o sexy em camadas, que nada mais é que pegar as transparências que a gente viu ali, inclusive na outra lâmina. Só que a transparência nessa estação, ela vai vir em camadas, para brincar muito com esse esconde e mostra, né? Então ali tem uma pantalona com a costura, criando essas faixas de transparência. A gente tem ali o vestido com dupla
né? Quando você usa ele duplo, então ele já dá quase como se fosse um leitoso, né? Que fica uma também combinação, né? Super bonito. Ali também usando por baixo com um top calça, como uma peça criando esse elemento. E claro, ali no primeiro look, que é da Miu Miu, né, realmente trouxe a transparência em todos os detalhes, né? Então, a meia transparente, a saia transparente, o cardigan transparente, a blusinha transparente. Então, é algo que é incrível, né? Tudo de tule, um em cima do outro, trazendo e brincando nesse jogo de esconde e mostra. E aí, claro, aqui você tem uma variedade de peças, né? Porque a gente viu o tule muito como segunda pele, né? E vai continuar, porque, né, é algo que também vem das outras estações. Sim. E é legal, é prático, é barato funciona, prático. Cor, né? Você pode ter um pop-up de cor. Exatamente. Atualiza o que você já tem. É super bom. Super. Mas você pode também ter outras alternativas da transparência, que isso que é legal, né? Pensar, de repente, uma peça ou outra mais dessa tendência, de um vestido, que pode ser colocado como sobreposição, né? Por cima, enfim. Então, tem essas peças aí interessantes que dá para usar. E as meias que estão voltando com tudo, e nessa estação ela vem mais transparente. Né? Não sei se vocês conseguiram dar uma olhadinha, mas ela também vem dentro desse movimento, tem cor, mas elas não são chapadas como no último inverno, né? Que a gente tinha muito aquele fio 80, agora vai ser os fios mais 15, 20, mais fininhos. Mais coloridas. A preta, a marrom, todas essas continuam, mas a gente tem esse adicional de cor. E aí a gente vai para o bordado cenográfico, que é mais ou menos que nem a mesma ideia ali, que nem a mesma ideia da padronagem, né, da estampa, que normalmente a gente pensa o bordado quase como, né, uma joia ali na peça, né? Sim. Ele vai ali adornar aquela peça. Custa uma joia também. Custa uma joia, exato. Mas aqui ele vem como peça principal. Então a gente brincar com o bordado como se ele fosse realmente criar um tecido. Né? Então aqui a gente vê diversas formas de aplicação desse bordado, e até ali na última imagem, num casaco, que você olhando a primeiro instante, parece que é uma estampa, né? Sim. E na verdade é um bordado que ele tá como se fosse uma estampa. Então coisa cara. É para você que tem, né, uma marca, uma loja, quer trazer aquela coisa luxo, assim, que o meu P3, meu P4, né, vai custar. Mas é algo legal também e é bem super rico, né, porque você põe um look super básico, essa peça já traz todo, né, o elemento, assim. Justamente. E aí, lembra que eu comentei com vocês que a tendência, né, dos assimétricos e simétricos, ele teve uma outra ramificação, digamos assim, né, que veio do verão para cá? Pode ir para o próximo slide, desculpa. Então, aqui, os recortes, né, que veio também do verão, ele continua, né? Então, aqui ele está trabalhado de uma forma um pouco diferente. É como se fossem os drapeados feitos com a mão, né? Que vem também desse movimento do artístico, né? Então, aqui até a Coperne fez uns broches bem interessantes, que são quase como se fosse uma mãozinha pegando, né? Pegando aqui o tecido, muito nessa brincadeira de modelagem, né? De coordenar isso. Então, aqui os drapeados, os franzidos, vêm nesse movimento trazendo sexy, mas o sexy com opulência, né? Com tecido. Um drapeado bem marcado. Um drapeado bem marcado. E também falando de sexy, não sei se todos né, ficaram sabendo, porque tava... Pode ir para o próximo slide. Que foi um boom na internet durante a Semana de Moda, falando sobre né, essa mega tendência do no pants, que é de você não usar calças agora no inverno. E está sendo bem polemizada. Mas, realmente, assim, como ideia, né, como movimento, é muito interessante o que a Milcha trouxe na Miu Miu, que é exatamente de você brincar com esse, né, movimento feminino. Então, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, e se eu quiser colocar, né, um shortinho bem curto, uma hot pants, uma calcinha de brilho, eu posso, e eu vou fazer. Claro que pensando, né, a nível Brasil, a gente tem diversas questões culturais que isso chega a ser bem perigoso, inclusive. Infelizmente, ainda vivemos, né, nesse formato, então é algo que a gente tem que traduzir bem lentamente, né, para nossa realidade. Eu acho que aqui cabe muito para eventos, né, tipo esses festivais, que as meninas já têm usado, então os hot pants, exato, ou um evento de moda,
um evento mais fechado, que você tem controle das pessoas, enfim, porque, né, a gente vive uma realidade que realmente não tem como você estar explorando, mas como ideal, como conceito, eu achei muito interessante que ela trouxe, porque é realmente isso que estava falando lá no começo, né, esse olhar para o nosso corpo e o que pode e não pode, né, então a calcinha, ela pode ir aonde, né? Você pode usar só ela para ir trabalhar? Por que na praia a gente pode biquíni com a coxa de fora, né? Na vida não pode, exatamente. Né? E como foi algumas imagens que ela colocou aqui, pessoal, muito legal, tem uma bem, né, bem cavada, com um blazer grande, cobrindo um pouco o quadril, uma bota até quase o joelho. E essa do lado ali, a imagem do meio, né, que tem esse blazer bem fechado, né, bem discreto, opaco, com uma hot pant tipo alfaiataria, né, que não é tipo uma calcinha bem cavada, e uma meia super opaca preta, né, que dá essa disfarçada, você não fica tanto pele exposta e tal. Até para o inverno pode ser mais interessante, assim, né, uma transição mais ousados. Exato, e também aqui notar que a parte de baixo ficou totalmente descoberta, mas a parte de cima você não vê recorte, você não vê decote, então ficou muito trabalhando nessa questão de realmente é um movimento, né? Sim. Não é para mostrar a pele em si, é mais como um posicionamento político quase de que estou aqui e vim para fazer o que eu quero, né? Então foi muito criticado por diversas, né, pessoas em relação até no mundo da moda, mas ao mesmo tempo como o conceito é muito libertador, né, de você poder realmente trazer algo que seja, né, repensar o que a gente já conhece, né? Então acho que isso elas trouxeram muito, né, todas as grandes marcas e designers. E aí a gente vai para a estética texturizada no próximo slide, que também vem, né, quase como se fosse um recorte de várias outras tendências ali. Então a gente vê um pouco de assimetria, a gente vê o volume das peças, né? Então vestidos de pelo, plumas, todos esses itens que são quase como se fosse um adereço, né? Para você colocar ali em cima da peça, ele vai estar muito em alta. E aqui, de novo, a gente vê nas bolsas também sapatos com um pouco de adereço de plumas ou de esses fofinhos, pelos, enfim. Então, a gente vai ver muito isso no inverno em todas as peças, que é essa textura estética texturizada. Então, que nem a Andressa comentou, né? Uma bolsa, de repente, colocar ali um pelinho, fica a franja também. Na verdade, aqui muito é a textura, né? Então, não precisa necessariamente ser só o pelo, né? Pode ser a franja, que nem aqui que ela foi aplicada na camisa. Então, dá para brincar com diversos formatos de texturas para trazer esse olhar um pouco mais interessante para aquela peça. E aí, até a gente brincou aqui com o nome Matrix Reloaded, né? Que o Matrix agora está super em alta de novo, né? Um monte de filme com Keanu Reeves também, que vem muito também. Por que o Matrix está em alta, né? Porque a gente está vivendo também essa... Né, é como se fosse uma inserção nossa ao mundo digital novo, que ainda não entramos no metaverso, mas está, né, um movimento das pessoas entrando. E o Matrix vem muito disso. Pill, né? Daqui o Red Pill. Que absurdo, né? Mas enfim. Que vem dessa coisa, né? Do Matrix você tem a Blue Pill, a Red Pill. Exato. E aí tá todo mundo usando essas influências, né? Como se estivesse acontecendo, né? Exatamente. É muito engraçado. Naquela época. E aí, o que isso vem pro look, né? Que naquela, né? Até no Matrix eles usavam aqueles casacos, né? Sobretudo de couro, bem pesados. E isso veio, né, nessa releitura. Então, o look total de couro vai continuar em alta. Ele veio agora para o verão, ele continua para o inverno. Claro que no verão ele estava com shorts, com regata, e agora no inverno ele vem com manga longa, né, casacos, e até a puffer também, só que ela é uma puffer mais alongada, enfim. Vem muito esse movimento mais contínuo do casaco de couro, que também veio dos outros casacos, né? Que é muito essa coisa dos pés à cabeça, porque para realmente eles virarem a peça chave daquela composição, né? Que às vezes o casaco, a gente pensa o casaco como uma terceira peça. E nessa estação, o casaco é o casaco, né? É a composição. Então, o casaco vem muito forte, assim, para esse inverno, né? Do sobretudo ali. E aí a gente vai quase que já terminando aqui, a gente vem para o match, que é o que você falou, né, dos combinandinhos. Só que aqui ele tá totalmente repaginado, porque é no movimento grunge, né? Então o grunge tá super em alta por diversas questões aí políticas que a gente também
tá vivendo. E ele vem com essa pitada mais doce, né? Então ele é um grunge que não é extremamente agressivo, rebelde, né? Ele é um rebelde fofo, assim. Então a gente vê, né, os spikes com cores super clarinhas de pastéis, a gente vê as composições com nude, então ainda tem o xadrez, que é uma padronagem extremamente desse movimento, mas ele tá ali colorido, ele tá em tons mais claros de cinzas, ele tem um tie-dye junto, enfim, então é realmente repensar esse grunge de uma forma totalmente não vista, né, porque o grunge sempre teve características muito fortes desse movimento, né? E até então nunca tinham feito uma outra análise sobre como a gente vê o grunge. E esse ano, nessa estação do inverno, ele foi totalmente repensado. E até ali no look 3, desculpa, tem uma regata que ela é quase como se fosse também um pelinho, né? E ali no meio um pelo bem grande, ali uma pelúcia. Então, brincando também, de novo, de mesclar as tendências, né? Porque nunca vai ser uma coisa só, sim, né? Sim. É sempre várias coisas misturadas para criar também o DNA de marca, né? E, de novo, bem comercial, né? Essa coisa utilitária ali, com a cargo, com os xadrezes, né? Isso aí para também masculino, vai super bem, super comercial, né? Sempre tem apelo ali também. É algo que infantil também, infantil né? também, é algo que sempre vende também, né? Então, bem comercial. E aí a gente vai para a última tendência aqui dessas macros, que é a cor, que foi muito vista, né, principalmente Copenhague, né, que né, uma cidade extremamente fria, né, a cor vermelha, além dos tons, né, normais que eles usam, dos cinzas, dos tons ocres, enfim, veio muito vermelho, e é um vermelho tomate, um vermelho bem forte, Ferragamo também trouxe bastante, e aí, mas ele continua nessa composição monocromática inteira para trazer essa força, né, e esse brilho dessa cor. Então, é uma cor que veio ali com paetê, para o universo esporte, enfim, para todas as formas, mas de uma bem intenso, né? E agora vamos para o resumo de tudo, que foi bastante coisa. Então, se a gente fosse, né, fazer um resumo macro, assim, então seria, né, o maximalismo, essa questão muito do gênero, né, de a gente pensar todas essas peças, e além de pensar elas como usamos, pensar uma forma diferente de uso, que eu acho que isso que todas as marcas de formas bem ilustrativas trouxeram, e que eu acho que é bem legal da gente pontuar, para realmente vocês poderem também olhar para o seu estoque, né, para as suas compras, e fazer também esse olhar, principalmente dentro do VM e na vitrine, né, que é onde você consegue explorar mais todos esses itens, né? Demonstrar, né? Explicar para as pessoas, né, como funciona. Até começar a criar looks, né, montar lives, os vídeos. Acho que tem muito conteúdo aqui que a Déia passou, que vocês podem olhar para o que vocês têm e começar já a montar. Pô, o que eu já tenho aqui? As compras que vocês já fizeram, obviamente, para o outono e inverno vão ter esses elementos, porque foram já pensados, né? As equipes de produto vão estar trabalhando nisso. Mas também coisas que herdaram, né, do ano passado. Exatamente. Até uma das perguntas que eu tinha aqui, que talvez você possa responder agora ou depois, mas seria assim, o que não pode trazer do ano passado? O que assim, tá lá no ano passado, não faça isso que vai estragar o look aqui, vai parecer velho, vai parecer passado. Então, enfim. uma das tendências mais trabalhadas no ano passado foi a dopamina, né? Então, que é essa coisa da cor exacerbada e composição de blocos de cor, né? Então, eu acho que isso é algo que já tá bem fora, sabe? Muito. Então, eu acho que é algo que e foi muito trabalhado, porque foi uma tendência muito, né, comentada, porque as pessoas têm muita dificuldade de usar cor. Então, quando se usa cor, é quase como se fosse marca, né? E é um acontecimento, né? Então, assim, eu acho que essa tendência ficou muito marcada, né? Então, que nem eu mostrei para vocês várias tendências que vieram do verão passado, algumas vieram do inverno passado, e elas continuam, claro que atualizadas, com uma cor, um formato, enfim, mas a gente consegue ir trabalhando, né, se der esse update. Mas a dopamina, né, eu acho que já foi muito trabalhada, porque ela veio do inverno, daí veio para o verão, no verão ela estourou com flúor, né? Sim. Então eu acho que é algo que
assim, vai parecer que você já está reciclando, exatamente. Tá requentando demais. Mas, por exemplo, o azul, né, que veio no Dopamine bem forte, ele tá super em alta agora, mais monocromático. Então, se você tem sem color block. Então, se você tem essas cores, o vermelho também, né, vários outros tons, o roxo, o verde também, né, que é o verde botega, também estava composto ali, mas aí ele tá monocromático. Então, se você quer atualizar, dá para muito brincar com essa atualização monocromática que já fica super elegante e chique. E aí eu queria só fazer um próximo slide, daí depois a gente já entra nas perguntas, que eu vi que a gente já está também no horário, mas eu queria fazer um agradecimento à influencer Liz Fayad, que super fofa, cedeu várias dessas fotos que a gente viu, são super exclusivas. Ela estava agora fazendo cobertura em Milão e Paris. Já vesti ela aí como stylist, e aí eu pedi para ela se ela cedia as fotos aqui para a gente usar, né? Para que realmente vocês tenham. Sim. Ficou um dossiê aqui, gente, que as pessoas pagam dinheiro alto por isso. Exatamente. Né? E é muito legal, porque como a gente teve acesso a várias fotos que realmente não estão nem na internet, que são coisas que ela mesma fez. Incrível. Então, super obrigada. Maravilhosa. Quem quiser seguir o Instagram dela, eu já deixei o @, exatamente para vocês também, né? Quem gosta de moda, que tá ligado também, influencers. Ela é uma pessoa super bacana, traz um conteúdo bem legal, e ela tá sempre nas grandes semanas de moda, então se vocês quiserem, né, tá acompanhando, é um bom canal também de estar, né, e ela também é nossa embaixadora lá na revista, então uma pessoa super bacana aí para vocês estarem seguindo. É para quem tá ouvindo, Liz, L-I-S, .fayad com I, F-A-I-A-D, mudo. Então, Liz com S, L-I-S, Fayad com I. E D mudo no final, beleza? Exato, obrigada. Boa. Amei, gente. Lana, mais perguntas? O que você está refletindo? Eu queria saber essa questão aqui que acho que você falou bastante de coisas do ano passado que dá para trazer. Eu acho que deu para a gente sentir várias coisas bem comerciais. Qual o seu sentimento, Alana, para complementar e fechar? Foi super completo. A maioria das dúvidas que eu estava foram tiradas também. A dúvida que fica sempre como as pessoas podem analisar essas tendências, onde elas podem acompanhar também, antes de entrar numa tendência, para elas fazerem esse estudo. Como? Onde que as pessoas podem ver mais sobre tendências, enfim, locais que você... Fontes de boas informações. Bom, a gente tem várias, né? Além do Podmoda. Além do Podmoda. E além do nosso Instagram. Style by Gap, exatamente. Style by Gap. Style by Gap, com 2 P's. Isso, inclusive eu até ia comentar que muito, né, do que a gente... Claro, a gente tinha uma hora que, né, é bastante, mas ao mesmo tempo tem muitas imagens que podem ilustrar, então a gente vai estar soltando no nosso Instagram. A Andressa sempre faz as pílulas, né, da live, que eu acho super legal, e aí a gente vai estar soltando junto com as pílulas posts específicos, então só de sapato, só de bolsa, só de acessório, só de masculino, só de feminino, enfim, para poder mostrar outras imagens, né, que também traduzem e que a gente não conseguiu trazer aqui porque era muita coisa, né, tem muitas tendências, e como eu comentei com vocês também, tem muitas tendências que a gente também não conseguiu, porque é muita coisa, então tem muita coisa. Então vocês também podem olhar lá na minha coluna na Top View, que eu também fiz, que daí é mais focado em festa, né? Então aqui a gente trouxe, né, como a Andressa, a gente já tem um tete-a-tete aqui sobre o público de vocês, a gente queria trazer as tendências mais comerciais e mais, né, casuais, para vocês realmente poderem emplacar. Mas quem for do nicho de festa, lá na Top View, na minha coluna desse mês, tem uma matéria específica só sobre isso, contando exatamente para esse nicho de festas. Então, bom, já falei do meu Instagram, mas eu gosto também muito de falar que é brasileiro, né? Eu acho que a gente tem muitos comunicadores incríveis aqui para se seguir e se atualizar. E sempre o ideal é ir atrás de informações com jornalistas capacitados, porque blogs de internet, por mais que seja super legal, às vezes a pessoa põe muito um gosto pessoal e não de fato a tendência. Então, por isso que eu acho sempre importante, como profissional, as pessoas seguirem canais que realmente são comunicadores de moda e não apenas um
De repente, uma pessoa que está ali colocando o gosto dela e não está traçando a informação como um todo, né? Então, por exemplo, Lilian Patti, né, que tem um site super incrível, Eterna, e ela é uma ótima jornalista de moda. Tem também o FFW. Sim, excelente. Excelente. Uhum. Tem todas as informações super atualizadas, cobertura incrível da Camila Yá e do Augusto. Então, são ótimos comunicadores também de moda, e que o legal deles é que eles também têm um olhar muito amplo sobre consumo, que é muito importante, né? Porque a moda não é só a composição do look, isso é um resultado final. E tem todo o antes, né? E eles têm muito esse olhar, que eu acho que é bem bacana. Eles têm várias informações incríveis mesmo. E também o WGSN, né, que hoje até comprou, né, a parte a gente tinha o Uzi Fashion. Não, a Uzi Fashion, que era brasileira, agora o WGSN comprou, agora é WGSN Start, então eles estão dominando tudo. Exatamente. Então o WGSN também é uma fonte muito segura de profissionais super capacitados, e então acho que são bons lugares para vocês pesquisarem e se aprofundarem ainda mais nessas tendências de inverno. Com certeza. Pessoal, acho que é isso, né, Lana? É isso, Andréa, muito obrigada pela aula. Obrigada a vocês pelo convite. Esse relatório completíssimo, como eu falei. A gente vai disponibilizar aqui, então, o replay já com as edições, aqui as pequenas edições, para vocês terem tudo aqui no nosso canal do Pod Moda. E é isso, né, pessoal? Acho que se tiverem mais dúvidas, podem mandar para mim ou para a Andréa, só para corrigir, para quem não anotou, né? Só para certificar que passou. É o @style, de estilo, né? STYLE by BY Gap, GAPP, tá bom? É o Instagram aqui da Andréa Gapmar, nossa freguesa aqui das nossas lives. Adoro. E o próximo vai ser do primeiro verão, né? Estaremos aqui firmes e fortes, já preparadíssimos, certo? Então corrijam suas compras, corrijam sua apresentação dos seus produtos, entrem no mood, porque março, pessoal, entrou outono, começou a chuva. Aliás, nunca parou a chuva, parou, né? Nunca parou pra gente. Boas vendas. Obrigada, Andréa. Obrigada vemos na próxima. Até. Beijos. Tchau, tchau. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pod Moda. Eu sou Andressa Rando Favorito, e se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais, marcando o @Andressa Rando Favorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo, é só me seguir em todas as outras redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. É só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça que a gente também tem o canal do YouTube exclusivo do Pod Moda, então é só buscar por Pod Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim, é só entrar no www.andressarandofavorito.com, e para saber mais sobre moda de sucesso, é só entrar no www.modadesucesso.com.br. Te espero no próximo episódio, hein?